Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores. Porque cada espaço conta uma história. Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Clube Design e Lojas Associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Deco do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. A Florence é uma das mais sólidas grifes mundiais e referência entre as marcas high-end, aliada à tecnologia e trabalho artesanal para gerar móveis de finíssimo acabamento. O móvel Florence é feito para encantar, gerando emoções e desejo. Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores. Porque cada espaço conta uma história. Eurocutina. Bom gosto, modernidade e praticidade. Tudo num só lugar. Apaixone-se pelo design e elegância dos produtos Eurocutina. E acredite, nossos diferenciais são um show à parte. Em Santos, Riviera de São Lourenço. Prepare-se para transformar momentos em experiências únicas com a Eurocutina. Florence Santos Riviera, prazer em fazer móveis. Hoje com o nosso querido Vitor Munerato, que vai além do móvel planejado, porque hoje a gente vai trazer um assunto muito importante para os profissionais, principalmente atualmente, num pensar em algumas soluções para a arquitetura e que a gente não pode mais ter improviso, não, Victor? Exatamente, Cláudio. Obrigado aí pela participação e é um prazer poder participar desse quadro juntamente com você aqui na Florence. O Victor é um consultor Florence Inside. Exato. Vamos explicar o que é isso para o pessoal Vamos entender? Lá. Claro, com certeza. Florence Inside é uma nova operação da Florence. É uma operação com ênfase nas portas, sejam elas portas mimetizadas, que a gente tem em grandes quantidades hoje nos projetos de arquitetura, seja ela na fachada das casas, né? A gente tem muitos projetos de residência também, Cláudio, onde se vê a necessidade de ter uma integração, uma compatibilização entre os acabamentos utilizados numa porta de entrada com o mobiliário que está sendo especificado ali naquele projeto. Então, a Florence Inside vem exatamente com essas soluções. Aliás, a gente esteve na Florence Gabriel e a porta de entrada já é esse cartão de visitas, mostrando exatamente o que é.
Porque a gente tem até aqui um pouco a ideia desse revestimento, que é um revestimento, é uma pedra, na verdade. Sim. E você consegue adaptar isso numa porta. Exatamente. Lembrando que se é uma pedra, tem peso, tem uma série de coisas, tem um equilíbrio ali, tem uma engenharia. E se não for bem feita, essa porta não vai funcionar como deve. Correto, Cláudio. A Florence entende e entendeu isso alguns anos atrás, né? O mercado, ele tinha uma grande demanda de utilização de portas nos projetos de marcenaria, especificamente falando, né? Então, com o passar do tempo, foi percebendo que o uso de materiais para se fazer portas não era o uso adequado, não era o uso correto. A gente não gosta desse termo, mas era uma adaptação que a gente chama de gambiarra, né? Então, eram utilizados ali painéis de madeira, e eu falo isso de maneira geral, tá? 80%, 90% das empresas hoje, infelizmente, fazem desta forma. Então, a utilização de painéis de madeira, prensado um painel com o outro, fazendo ali uma porta para poder integrar com os ambientes, utilizando os móveis planejados para ter o mesmo acabamento e etc. Não era a forma correta de se fazer, né? E com o passar do tempo, esses produtos foram tendo grande chamada de assistência, né? Então, usos indevidos de materiais, não há compensação de peso, às vezes da cola utilizada, a ferragem não é a ferragem adequada, até porque ela não foi desenvolvida, projetada para ser uma porta, era uma adaptação. Então a Florence, vendo tudo isso, entendeu e foi atrás de tecnologia, de solução, para poder de fato desenvolver um produto que fosse utilizado como ele deve ser, né? Então são portas desenvolvidas para serem portas, né? E aí quando você cita, por exemplo, os materiais que a gente tem aqui, inclusive esse material é o mesmo material utilizado na porta, né, que a gente brinca, a porta de entrada da Gabriel, né? Da loja da Gabriel. É um material, sim, mineral, né? A gente chama ele de MDI, que é Mineral Design Innovation. Então, é um material mineral feito, produzido para essa utilização de portas de entrada de fachada, mesmo de casas, principalmente, por ser um produto hiper resistente a áreas externas. Tá. Então, a gente já sai um pouquinho daquele conceito de apenas portas mimetizadas para interiores e partimos também para áreas externas. Então, quando a gente fala em fachada de residência, principalmente, a gente precisa entender qual é o produto adequado para ser utilizado. E a Florence, preocupada em ter uma compatibilização de materiais, né, desenvolve esse item, que é a porta Inside, pensando como que eu combino o meu mobiliário planejado com as portas utilizadas nos projetos, né? Então, a partir desse ponto, a gente tem total compatibilização de materiais, onde eu posso trabalhar com o mesmo acabamento nas frentes dos móveis planejados e também nas faces das nossas portas, né? A pintura do perfil de alumínio, por exemplo, que é utilizado na estrutura das nossas portas, dos nossos marcos, que o pessoal conhece como batente, são as mesmas opções de acabamento que a gente tem nos mobiliários. Então, os puxadores de alumínio, ferragens e etc., que recebem um acabamento em pintura, a gente também tem a disponibilidade desse mesmo acabamento na linha Inside. Olha, fantástico. Nós estivemos na Gabriel, né? E o Vicente nos contou um pouquinho como tecnicamente, né, como essas portas são produzidas, são pensadas, e a gente quer compartilhar um pouquinho do que ele contou para a gente naquela oportunidade por lá. Vamos ver? Então, só para comentar com vocês, o revestimento que foi utilizado nesse espaço, que é específico mais para a parte de portas, todo o revestimento aqui está em carvalho EW, lã de madeira natural, o revestimento, né? E as frentes estão no que a gente chama as frentes em cava. Então tem todo esse trabalho manual também de fazer o revestimento na usinagem de forma manual para a lâmina, né? Porque a lâmina é natural, então você vai ter que fazer esse trabalho. E aqui a gente também tem os formatos das portas que podem ser utilizadas nas amostras. Algumas delas bem diferentes do que existe no mercado, como os vidros laminados com as telas metálicas, né? Um produto importado, então você pode ter esse efeito, ou este aqui, que eu vou mostrar para vocês, da tela metálica, que existem em outras cores, aqui está no dourado, mas pode ser no bronze, no prateado também, fora todos os formatos de portas que a gente tem à disposição, que é o que a gente consegue ver aqui no mostruário, inclusive portas com alumínio e pedra, por exemplo,
que são mais utilizadas em projetos ou de banho, salas de banho, piscina, se a pessoa tem sauna em casa, porque tu está falando de um produto todo em pedra e em alumínio, então ele pode ter o contato com a água ou com uma umidade maior. Tá? Bom, aqui a gente consegue ver também alguns tipos de porta que a gente pode utilizar. Então, quando o cliente quer uma porta mimetizada, digamos assim, né, que é aquela porta que realmente fica oculta ou fica alinhada com o revestimento, ele vai utilizar o nosso marco que se chama marco filo. No caso aqui, o painel em madeira também está no carvalho, com o que a gente chama o painel risca, né, e a frente também da porta no risca. Está alinhado, né, o perfil, né, o marco está, digamos assim, embutido na alvenaria, mas da mesma forma existe, né, esse perfil que faz o isolamento para a porta, né. Interessante que a gente utiliza o Quelon, ou seja, não é a borrachinha normal de mercado, é um produto, é um polímero importado. E o que ele tem de diferente da que a borrachinha comum que a gente costuma ver no mercado? É que ele não perde a memória, né? Então aquela borrachinha com o tempo ela perde a sua eficiência e ela também não sofre com a alteração do calor ou do frio. Então a borrachinha, aquela normal de mercado, às vezes está muito calor, ela expande, e aí depois quando está muito frio ela encolhe e acaba passando som, poeira, outras situações, e aqui ela não deforma, tá? Então isso também é um produto bem especial que compõe a linha de portas, tá? Interessante também falar sobre essa maçaneta. A maçaneta que a gente está utilizando aqui é uma maçaneta que a gente chama All-in-On. Por que All-in-On? Porque ela tem só a maçaneta, ela não tem a roseta embaixo e você pode fazer tudo nela, inclusive, né, trancar a porta através desse pininho. Então você não precisa necessariamente mais da chave, tá? Para finalizar, todas as portas, né, um detalhe assim, parece pequeno, mas super importante, que são fechaduras magnéticas. Todas as portas têm fechaduras magnéticas. O que é uma fechadura magnética? Quando você abre a porta, ela não fica com a lingueta para fora. Então você já ganha num primeiro momento a questão estética, né? E ela só vai ativar a lingueta quando ela estiver junto ao marco. Por que a gente fala sobre isso? Porque se você tivesse a lingueta aqui e o marco em alumínio aqui, toda vez que você passasse, a lingueta acaba raspando e acaba podendo até tirar a tinta do marco, caso você tenha um marco pintado, como é a situação aqui, né? Ele está pintado numa cor perolizada. Com o tempo, se eu não tivesse essa situação, ele iria tirar a tinta. Então, assim, são detalhes pequenos, sim, mas que fazem toda a diferença num produto realmente de um nível superior que é vendido hoje no mercado brasileiro. Tá? Bom, além desse marco mimetizado que a gente está mostrando aqui, a gente tem a opção do marco um pouco mais tradicional, né, que seria o marco aqui que a gente chama de marco quadro, né, que ele abraça a alvenaria, então não necessariamente você precisa ter um acabamento da alvenaria em si, porque ele vai ser clipado, né, acoplado aqui nesse espaço, ele vai ser clipado e vai fazer a parte de todo o marco em alumínio. Por que eu falo em alumínio? Porque esse é um detalhe importante também. Geralmente, quando a gente vê nas construções, os marcos, enfim, são em madeira, e na nossa coleção são todos em alumínio, justamente por conta da durabilidade, porque a madeira, se tiver contato com água em algum momento, principalmente na parte de baixo, né, ele acaba estufando. Então aqui você tem a garantia de ter um produto perene, né? Então é uma porta um pouco mais tradicional, digamos assim. O revestimento que a gente está utilizando aqui, por mais que pareça uma microtextura, ou seja, uma pintura na porta, ela está em lâmina de alumínio, né? Ou mais conhecida, difere um pouco, mas mais conhecido no mercado como o ACM, e está pintado aqui na mesma cor do marco, inclusive. Tá? Detalhe, as nossas portas, essas que recebem um revestimento, né? Elas têm o chassi todo em alumínio, também justamente para dar mais durabilidade para a porta. Tá? O outro modelo de marco que a gente tem, que possivelmente hoje dentro da parte de portas é o que tem mais venda, é o marco intra, ou seja, ele tem uma estética um pouco mais, digamos assim, moderna, né? Você vai ter um marco só nas laterais. Então você tem o fechamento em cima em alvenaria e você tem só nas laterais o perfil de alumínio. Aqui ela está com o revestimento em laminado BP, ou conhecido como melamina, então o custo da porta diminui, mas ao mesmo tempo ele não quebra a estética do produto, tá?
E aqui a gente tem a maçaneta, que é a nossa maçaneta Maia, que é uma das nossas maçanetas da nossa coleção que você pode pintar em todos os acabamentos da Florence. Né? Então, por exemplo, aqui, nem sei se é o caso, talvez seja um blanket, enfim, a cor. Mas vamos pensar numa cor mais tradicional, um janduia. Pode ter a porta em janduia e a maçaneta na cor janduia. Ficaria mais mimetizada ainda. Tá? E aqui a gente colocou, ao mesmo tempo que a gente mostrou a porta mimetizada em madeira, né? A opção com o mesmo marco, enfim, que fica alinhada a porta ao revestimento, mas aqui num algo mais, digamos assim, um pouco mais moderno, um pouco mais frio também, que é a parte em alumínio e vidro. Então, que também pode ser trabalhada. E a composição aqui dessa maçaneta, onde você pode colocar o mesmo acabamento da porta. Então, aqui nós pintamos o vidro, o mesmo vidro pintado na maçaneta. Se tivesse em madeira, poderia colocá-la também aqui na maçaneta, para deixá-la mais na composição um pouco melhor. Tá? Então, a mesma situação da porta da frente. Eu vou explicar para vocês também sobre o MDI. Tá? Por que eu vou falar sobre o MDI nesse momento? Porque ele pode estar também nas portas, principalmente se for uma porta externa. A gente sempre aconselha que se for a porta de entrada do cliente e é uma porta externa, que ela tenha o revestimento ou, no caso do MDI, que eu vou explicar melhor para vocês, ou em lâmina de alumínio, ou em vidro, porque ela vai sofrer interferência, né, do tempo. Então vai ter chuva. A gente sempre aconselha esses materiais para as portas de entrada de casa. Se for porta de entrada de apartamento ou portas internas, aí ok, aí libera toda a coleção, inclusive a parte de madeira, pintura, não teria problema nenhum. Tá? Falando um pouco mais sobre o MDI. O que é o MDI? Tá? O MDI é uma sigla para Mineral Design Innovation. É um produto da Inalco. Tá? É um mercado de pedras, de revestimento de pedra ou bancada. A gente fala assim que ele é uma evolução do próprio Decton, que já é um excelente produto. Tá? Mas ele tem as mesmas propriedades do Decton, que é resistência a calor, a risco, e ele tem uma situação um pouco melhor, que é a questão da usinagem. Então hoje, se você trabalha o Decton com um marmorista, ele sente um pouco porque é um produto muito duro e ele trinca, lasca fácil. O MDI é um produto um pouco mais mole, então é mais fácil de trabalhar, é melhor para trabalhar nesse sentido, além de que ele tem outras propriedades diferentes. Ele é considerado um produto 100% natural, apesar de ter um print, né? Ele tem um desenho da pedra, mas como ele é feito, ele é uma deposição de materiais, ele também tem esse processo, digamos assim, de queima, mas o print dele, que seria onde a maioria dos produtos entra na questão que não é 100% natural, porque existe um desenho ali, a pintura eles fazem com uma tinta orgânica. Por isso que eles falam que é um produto 100% natural. Tá? Bom, outro detalhe é que quando você corta qualquer outro tipo de pedra, Silestone, Decton, o miolo ele é um miolo sólido. Enquanto aqui, como ele tem essa deposição de metais, quando você corta ou tem um topo, ele representa mais fácil ainda, representa melhor ainda o que é a face da pedra. Então esses são os diferenciais. O MDI hoje ele é considerado dentro desse mercado o melhor produto que existe no mundo. Tanto é que lojas do exterior, por exemplo, Armani, Gucci, enfim, quando você for para a Europa, tudo que eles têm de bancada ou revestimento é em MDI, porque ele é realmente considerado um material de maior excelência hoje dentro desse mundo. Tá? E aí a gente aproveitou, temos 3 cores exclusivas, que é o Ezeu, o Meteora e o Ananda, exclusivas da Florence para utilizar nessa parte de mobiliário e de portas. Então, basicamente, é esse o material que a gente tem e à disposição para todos os clientes que querem utilizar no seu mobiliário ou em portas. Victor, é incrível isso, hein?
a gente começa a perceber que existe toda uma questão técnica, de engenharia mesmo, pensada para que essas portas funcionem. Exato. Porque eu acho que a grande dor que a gente tem ouvido é que, muitas vezes, aquele projeto arquitetônico é maravilhoso, fantástico, principalmente essa ideia de usar os painéis e a porta mimetizada, quer dizer, para desaparecer com portas de lavabo, às vezes a entrada de uma galeria de distribuição, de um corredor, de área íntima. E aí a gente percebe exatamente isso, né? A gente não pode mais improvisar, já que isso entrou na linha de pensamento arquitetônico, do design, né? Do design de interiores, pensado ali para deixar os espaços mais interessantes, diferenciados, às vezes muito mais elegantes, né? Porque esses painéis de madeira colocados, né, nos projetos têm trazido esse tom, né, de mais elegância, sofisticação, mesmo aqui no litoral. Né? Correto, mesmo correto. Aqui. E você tocou num ponto, Cláudio, que é importante até frisar, né? A gente não fala apenas em portas mimetizadas, a gente fala em painéis, né? E os painéis, a gente não fica restrito em painéis de madeira necessariamente. Sim, a madeira, ela traz nobreza, ela traz sofisticação, ela traz requinte para o projeto, mas nem sempre ela precisa ser madeira. Os painéis precisam ser de madeira, né? Então a Inside também traz essa solução. Juntamente com as portas, a gente tem acabamentos como painéis de vidro, painéis com lâminas de alumínio, né? Painéis com acabamento mineral, que é o MDI que a gente tem disponível. Aliás, tem uma cozinha com toda essa linha, eu realmente fiquei muito impressionado. A bancada, né? Com esse mesmo acabamento. Com esse material, não é? Correto. E até uma peça que desce e sobe na vertical, fechando. Sistema de elevação. Sistemas de armário. Então, onde quem realmente deseja um projeto muito diferenciado, tem possibilidades, assim, incríveis. Quando a gente fala, por exemplo, em consultórios, né? Muitas vezes quer fugir um pouquinho da madeira, quer trabalhar com algum outro tipo de acabamento, de revestimento para paredes, a gente tem a solução dos nossos painéis Inside, que faz o casamento perfeito com a porta, né? Então não é apenas uma porta de entrada, um convite para vocês conhecerem a linha Inside, mas a gente tem muitas opções de materiais, de acabamentos, de produtos com tecnologia para oferecer. Florence é high-end, não tem jeito, né? É o produto top de linha, muito bem pensado. Aliás, hoje, quando a gente está gravando aqui, a Florence completa 72 anos, né, de existência. 72 anos, sempre trazendo inovação, sempre trazendo o melhor, né, nesse conceito desse produto que, ao mesmo tempo, é tecnológico, mas tem a coisa do fato a mano, né, do feito à mão, cuidadoso, quase que artesanal. Por isso a gente consegue visualizar, né, a nobreza dos materiais e, ao mesmo tempo, toda essa questão tecnológica muito bem pensada. Então eu quero uma cozinha com um espaço com aquele tom clássico, eu consigo, mas trago também toda a inovação que hoje é possível, né? Completamente, Cláudio. A Florence, ela acaba sendo uma referência nacional e até mundial, né? Temos aí lojas e franquias fora do Brasil e a gente percebe que muitas empresas estão com um olhar atento para o que a Florence está fazendo, porque a Florence, ela traz aquilo que tem de novidade lá fora. Em lançamento, já está sendo estudado aqui o nosso P&D que a gente fala, né, que é produto de desenvolvimento há anos já. Então, um produto hoje para ser lançado, ele não sai da noite para o dia. Ele fica ali anos sendo analisado, sendo estudado, sendo testado, até ser validado e, de fato, lançado no mercado. Então, quando a gente recebe uma novidade, um lançamento de produto, pode ter certeza que ele foi estrategicamente pensado, elaborado e desenvolvido para que a gente tenha a melhor performance dentro do uso dele. Perfeito. Você é profissional, né, ou mesmo um cliente final que está pensando em produtos mais do que sofisticados, né, com essa tecnologia, precisa dar uma passadinha aqui na Florence para conversar com o Victor e toda a equipe, para entender melhor o que a Florence pode oferecer para deixar o seu projeto, olha,
Incrível. E Incrível. eu aproveito para fazer o convite pessoalmente, né, para você que é profissional, arquiteto, designer, vem conhecer essa nova operação da Florence. Você já deve estar habituado com a marca Florence como móvel planejado, mas vale a pena dar uma passada aqui para conhecer essa linha Inside, conhecer o que a gente tem de opção de porta para poder agregar e valorizar ainda mais os projetos que os profissionais fazem com tanto carinho, com tanto apreço para os clientes, que é o ponto fundamental, o ponto mais importante que a gente considera, né? É o cliente final. Florence Santos Riviera, prazer em fazer móveis, bom, portas também. Claro, as portas estão abertas. Inside. Móveis Imigrantes, 50 anos de tradição, mas atualíssima. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Casa de Trabalho Helenice Cardoso Interiores. Porque cada espaço conta uma história. Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no Litoral Paulista.